E se eu dissesse que a condenação não liberta, mas aprisiona? Parece contraditório, mas essa é uma das ideias mais radicais de Carl Gustav Jung. No coração da psicologia profunda, ele propôs que só podemos transformar aquilo que primeiro aceitamos, e isso vale tanto para nossos pacientes quanto para nós mesmos. Afinal, como guiar alguém através das sombras se não reconhecemos a nossa própria escuridão? Imagine um médico ou terapeuta diante de uma confissão difícil, um segredo vergonhoso, um impulso destrutivo, algo que, socialmente, é inaceitável. A reação comum seria julgar ou se afastar. Mas Jung alerta: nesse momento, se o profissional julga, ainda que em silêncio, o paciente percebe e o vínculo se rompe. O processo de cura exige algo muito mais raro: uma objetividade sem preconceito. Não uma frieza científica, mas um respeito humano profundo pelo mistério da vida do outro. Essa postura não é apenas técnica, é também espiritual. Jung a chama de virtude religiosa. Reconhecer que até mesmo os aspectos mais sombrios podem ser instrumentos da vontade divina, ou em termos seculares, forças vitais que buscam expressão. Pergunto a você: quantas vezes na sua vida você escondeu de si mesmo aquilo que considerava indigno? E se justamente nesse lugar, no que você mais rejeita, estivesse a chave para a sua transformação? Essa reflexão nos conduz a um ponto crucial. Não é possível aceitar o outro se eu mesmo não aceitei minhas próprias sombras. Amar o próximo, como ensina o cristianismo, é virtude. Mas amar o inimigo dentro de nós, aquele pior de todos os mendigos, é ainda mais difícil. É aqui que se inicia a verdadeira moralidade, não na aparência exterior, mas na coragem de abraçar o próprio lobo interior. Se essa ideia provoca desconforto, é porque toca algo essencial. A simplicidade de aceitar a si mesmo parece óbvia, mas na prática é uma das tarefas mais difíceis que existem. É o teste de fogo da vida. Afinal, você já se perguntou o que aconteceria se, em vez de condenar suas falhas, você começasse a olhá-las com curiosidade e respeito? Que tipo de liberdade surgiria daí? E antes de continuar, convido você. Se essa reflexão já despertou algo em você, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Aqui exploramos juntos ideias que atravessam a filosofia, a psicologia e a espiritualidade, sempre buscando um olhar mais profundo sobre nós mesmos. No próximo capítulo, avançaremos um passo além. Veremos como esse paradoxo da aceitação se conecta ao que Jung chama de egoísmo sagrado, e por que até mesmo o que parece mal pode se revelar como um caminho para o bem. Mas eu te deixo com uma pergunta: será que o que você mais teme em si mesmo não é, na verdade, uma forma oculta de potência? E se o seu egoísmo fosse, na verdade, a voz de Deus? Essa é a provocação de Jung, e talvez uma das mais difíceis de aceitar. Estamos acostumados a ouvir que o egoísmo é um pecado, um defeito a ser eliminado. Mas Jung sugere algo paradoxal. Por trás desse impulso de se preservar, de afirmar o próprio caminho, pode existir uma força vital legítima, uma exigência profunda da psique. Ele chama isso de um egoísmo sagrado. É o movimento interior que empurra cada pessoa para a individuação, esse processo de se tornar quem se é, e não quem os outros esperam que sejamos. E aqui surge a tensão. Quando seguimos esse chamado, inevitavelmente nos afastamos dos demais. Ficamos sozinhos, muitas vezes incompreendidos. Quem nunca sentiu o peso de ser acusado de egoísta apenas por escolher um rumo próprio? A história está repleta de exemplos de pessoas que suportaram essa solidão criadora. Pense em Nietzsche, caminhando pelas montanhas suíças, escrevendo que a verdadeira grandeza nasce quando ousamos ficar sozinhos. Ou em figuras espirituais como Buda, que deixou o palácio e viveu anos de isolamento antes de iluminar-se. Até mesmo líderes modernos, de cientistas a artistas, passaram por fases de afastamento, enfrentando o silêncio e a crítica para dar forma a algo novo. Mas a pergunta é: por que a solidão é necessária? Jung responde que é nesse estado de aparente abandono que descobrimos os poderes úteis da nossa própria natureza. Quando não podemos mais depender da aprovação ou do apoio externo,
somos obrigados a cavar fundo dentro de nós mesmos. Descobrimos forças que não sabíamos possuir, valores que não se revelariam no barulho da multidão. É claro, existe um perigo. Esse egoísmo pode se degenerar em narcisismo, em fechamento absoluto. Mas quando reconhecido como etapa, não como destino, ele é fértil. É como o inverno na agricultura. Parece vazio, mas é nele que a terra se regenera. Talvez o seu próprio momento de isolamento, aquele período em que você se sentiu rejeitado ou afastado, tenha sido menos um fracasso e mais um convite para reencontrar a sua essência. Aqui fica a reflexão. Quantas vezes você tentou calar sua própria voz interior porque ela parecia egoísta demais? E se, na verdade, ela fosse um chamado legítimo para que você cumprisse seu papel singular no mundo? Você já percebeu como, muitas vezes, aquilo que mais combatemos em nós mesmos volta ainda mais forte? Jung chamou esse fenômeno de enantiodromia, uma palavra grega que significa correr para o contrário. É a lei segundo a qual tudo que é levado ao extremo acaba gerando seu oposto. O excesso de ordem gera caos, o excesso de luz produz sombra. E, paradoxalmente, o que parecia mal pode se transformar em bem, e o que parecia bom pode alimentar forças destrutivas. Na vida prática, isso se manifesta de formas sutis. Um perfeccionista, obcecado por fazer tudo certo, acaba sufocado pela ansiedade e pelo fracasso inevitável. Um moralista rígido, que condena sem piedade os erros alheios, frequentemente esconde em si mesmo as falhas que mais denuncia. Em contraste, pessoas que em algum momento se renderam ao que parecia egoísmo, escolhendo a própria estrada, mesmo contra o olhar da sociedade, às vezes encontram um caminho mais humano e verdadeiro. A história nos dá exemplos marcantes. Santo Agostinho, antes de se tornar um dos maiores pensadores do cristianismo, viveu uma juventude de excessos. Foi justamente atravessando o pecado que ele encontrou a fé. Outro exemplo, o escritor russo Dostoiévski, condenado à morte e depois enviado ao exílio na Sibéria, transformou seu sofrimento extremo em romances que exploram as profundezas da alma humana. O mal, nesse sentido, se converteu em fonte de sabedoria. Mas atenção, Jung não romantiza o mal. Ele não diz que devemos buscá-lo deliberadamente, e sim que devemos aprender a integrá-lo quando ele aparece. Porque ao negar a existência do lobo dentro de nós, alimentamos sua fúria nas sombras. Ao reconhecê-lo, podemos domesticá-lo, dar-lhe lugar e sentido. É por isso que ele afirma que a condenação não liberta, ela apenas aprisiona ainda mais. O verdadeiro trabalho é transformar e não reprimir. No fundo, a enantiodromia é uma lei da vida. Ciclos de ascensão e queda, expansão e retração, luz e trevas. Ela nos convida a abandonar a ilusão de perfeição linear e aceitar que nossa jornada espiritual e psicológica é feita de contradições. Você já se deu conta de como momentos de dor profunda prepararam terreno para renascimentos inesperados? E se o inimigo que você precisa amar não estivesse fora, mas dentro de você? Essa é talvez a mais desconfortável das ideias de Jung. Ele nos provoca a imaginar que o pior de todos os mendigos, o mais insolente dos ofensores e até mesmo o próprio demônio habitam dentro de nós. Não como metáfora distante, mas como realidades psíquicas que preferimos esconder, negar ou condenar. Desde crianças aprendemos a apresentar ao mundo apenas nossas partes aceitáveis. Criamos máscaras sociais, escondemos a raiva, o ciúme, a inveja, a vulnerabilidade. Chamamos isso de civilização. Mas Jung alerta: o que é reprimido não desaparece, apenas se esconde. E oculto ganha força. É o que ele chama de sombra, o conjunto de aspectos que rejeitamos em nós mesmos e que, por isso, tendemos a projetar nos outros. Assim, o que odiamos tanto no vizinho, no colega de trabalho ou no político de plantão, frequentemente é um reflexo daquilo que não suportamos admitir em nós. Não é curioso como funciona esse mecanismo? O moralista que mais condena os vícios costuma escondê-los em sua vida privada. O invejoso nega a própria inveja
e acusa o outro de arrogância. O agressivo, incapaz de reconhecer sua violência, se coloca como vítima constante. E nós? Em quem será que projetamos nossas sombras? O desafio, então, não é destruir essa parte, mas integrá-la. Amar o inimigo, como ensinam as tradições espirituais, é também amar o inimigo interior. É reconhecer que eu mesmo sou aquele que precisa do abraço da minha própria compaixão. Que não adianta fingir pureza, porque a psique humana é contraditória por natureza. E que, se escondo o menor dos meus irmãos dentro de mim, nego também a face de Deus que poderia se manifestar ali. Essa virada é profundamente transformadora. Deixa de ser um exercício moral externo e se torna um trabalho íntimo, quase artesanal. Quando reconheço minha sombra, deixo de viver em guerra civil comigo mesmo. Posso ver meus defeitos com honestidade, sem me afundar na culpa, mas também sem a ilusão de superioridade. Paradoxalmente, é nesse ato de humildade que nasce a verdadeira liberdade. E aqui cabe a pergunta: o que você mais teme admitir em si? Qual seria o segredo vergonhoso que você esconde até de si mesmo? Talvez seja justamente ali que esteja o ponto de virada da sua vida. Aceitar a si mesmo soa simples demais. Tão simples que quase parece banal. Mas Jung nos alerta. As coisas simples são sempre as mais difíceis. E, de fato, não existe arte mais complexa do que olhar para dentro de si e dizer: é assim que eu sou. Sem máscaras, sem justificativas, sem idealizações. Vivemos em uma cultura que nos treina a todo instante para sermos melhores, mais produtivos, mais fortes, mais inteligentes, mais felizes. O marketing das redes sociais nos vende versões editadas de vidas perfeitas. A comparação nos sufoca. Nesse cenário, aceitar a própria imperfeição parece uma derrota. Mas não é justamente o contrário? Não seria esse o gesto mais radical de liberdade? Pense na figura do samurai japonês Miyamoto Musashi, que depois de dezenas de duelos vitoriosos, escreveu sobre a importância da serenidade diante das emoções. Para ele, vencer não era apenas derrotar o inimigo externo, mas dominar as próprias turbulências internas. A sabedoria de Musashi ecoa a de Jung. A simplicidade é um estado conquistado, não dado. É preciso disciplina para ser verdadeiro consigo mesmo. O mesmo vale para tradições espirituais. O cristianismo fala em amar o próximo como a si mesmo. Mas o que acontece quando não conseguimos amar a nós mesmos? O budismo propõe a compaixão universal, mas ela começa no exercício de olhar para a própria dor sem rejeição. A filosofia estoica ensina a aceitar aquilo que não controlamos, e nada é mais difícil de aceitar do que os próprios limites. Na prática, aceitar a si mesmo não significa acomodação ou passividade. Não é sou assim e pronto. Significa ter coragem de reconhecer tanto as forças quanto as fragilidades, sem se esconder delas. É um processo de reconciliação com a realidade interior, e a partir desse encontro surge a possibilidade de mudança verdadeira, porque só transformamos aquilo que temos a coragem de encarar. Mas aqui está o ponto mais delicado. Quando nos recusamos a aceitar quem somos, criamos dentro de nós uma guerra invisível. A repressão vira sintoma, a negação vira máscara, e a busca por perfeição se transforma em cárcere. É por isso que Jung dizia que a aceitação de si mesmo é o teste ácido da visão de mundo. Quem não consegue se aceitar, dificilmente consegue aceitar os outros ou a própria vida. E agora eu te pergunto, o que em você ainda resiste a ser aceito? Que parte da sua história você tenta enterrar como se nunca tivesse existido? Talvez a simplicidade que você procura esteja justamente em parar de fugir. Desde cedo, ouvimos que o egoísmo é um defeito, talvez até o maior dos pecados sociais. Ser egoísta é ser condenado, taxado de alguém que pensa apenas em si. Mas Jung propõe uma visão diferente, quase escandalosa. Em certos momentos, o egoísmo não é doença, mas força vital. Ele pode ser a própria voz da psique pedindo passagem, um chamado profundo para viver a vida que nos pertence.
Esse egoísmo não é o capricho infantil de querer tudo para si. Não é ganância, não é vaidade cega. É, antes, a recusa de viver apenas para agradar os outros, para se encaixar nos moldes da tradição ou da expectativa social. É o impulso de dizer, preciso seguir meu caminho, ainda que isso me custe relações, conforto ou aprovação. A filosofia e a história nos oferecem exemplos. Pense em Sócrates, que preferiu morrer a abandonar sua busca pela verdade. Para a sociedade ateniense, ele parecia arrogante, insolente, até destrutivo. Mas foi esse egoísmo sagrado, essa fidelidade à sua própria voz interior, que o transformou em símbolo universal de integridade. Ou em artistas como Van Gogh, cuja vida de isolamento e incompreensão foi, paradoxalmente, a condição para que sua visão singular florescesse. No campo espiritual, esse paradoxo também aparece. No deserto, monges e eremitas foram chamados de egoístas, por abandonarem família e comunidade. Mas foi no silêncio solitário que muitos deles encontraram a experiência mais íntima do divino. O isolamento, embora doloroso, se revelou fértil. Jung escreve que é justamente nesse estado de abandono que podemos descobrir o tesouro inestimável que é o amor pelos outros. Primeiro, é preciso perder para depois reencontrar. Esse movimento é perigoso e não deve ser romantizado. Há uma linha tênue entre individuação e isolamento destrutivo. Mas negar esse chamado interior, em nome de uma moral externa, é ainda mais perigoso. Gera ressentimento, amargura, sintomas psíquicos que corroem silenciosamente. O egoísmo, nesse sentido, pode ser um remédio amargo, mas um remédio necessário. E aqui está a reflexão. Quantas vezes você se acusou de ser egoísta apenas por colocar limites, dizer não ou escolher um caminho próprio? E se esse fosse justamente o passo que sua vida precisava para ganhar sentido? A solidão assusta. Para muitos, ela é sinônimo de fracasso, rejeição ou desamparo. Mas Jung nos convida a enxergá-la de outra forma, como um laboratório da alma. Quando somos afastados dos outros, voluntária ou involuntariamente, algo acontece dentro de nós. É nesse espaço de silêncio que descobrimos forças ocultas, dons que jamais surgiriam em meio ao barulho da aprovação social. Quantos grandes momentos da história nasceram da solidão? Buda sentado sob a figueira, Cristo no deserto, Maomé na caverna de Hira, Teresa d'Ávila em suas longas noites de contemplação. Cada um deles, em algum momento, precisou atravessar o vazio do abandono para que algo novo pudesse florescer. A solidão aqui não é um fim em si mesma, é uma passagem, um rito de transformação. Jung observa que esse isolamento pode ser doloroso e até miserável, mas que cumpre uma função essencial. Nos força a parar de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Quando ninguém está ali para nos sustentar, somos obrigados a cavar em nossas próprias reservas. Descobrimos o que realmente importa, o que nos mantém vivos, mesmo quando todos os vínculos parecem rompidos. É nesse ponto que o egoísmo sagrado se revela. Não mais como afastamento destrutivo, mas como condição para o reencontro com a comunidade em outro nível. Pois quem já suportou a própria solidão sabe o valor da presença dos outros. Só quem já sentiu o frio do abandono é capaz de apreciar em profundidade o calor de um vínculo verdadeiro. Mas atenção, a solidão criadora não é a mesma coisa que isolamento estéril. Ficar sozinho para fugir do mundo, fechar-se por medo, alimentar ressentimentos, isso não liberta. Ao contrário, aprisiona. A solidão fecunda é aquela que nos desnuda e nos obriga a olhar para dentro com honestidade, preparando-nos para voltar ao mundo mais inteiros. Talvez você mesmo já tenha experimentado algo assim, aquele momento em que se sentiu esquecido, incompreendido, à margem. E, no entanto, foi ali que uma nova clareza surgiu, uma força inesperada, uma percepção de quem você realmente é. E aqui deixo a pergunta: o que você tem evitado encarar no silêncio da sua própria solidão? Será que, em vez de um vazio a temer, ela não seria um espaço de revelação? Você já percebeu como tudo que é levado ao extremo
parece dar a volta e se transformar em seu contrário. A confiança cega vira arrogância. O amor sufocante se transforma em prisão. A busca obsessiva por virtude cria, paradoxalmente, vícios ocultos. Jung chamou esse movimento inevitável de enantiodromia, a lei dos opostos que rege a psique e a vida. Não se trata apenas de um conceito psicológico, mas de uma dinâmica universal. Heráclito, filósofo grego, já dizia: o caminho para cima e o caminho para baixo são um e o mesmo. As tradições orientais também reconhecem isso no Yin-Yang. Em cada polo existe a semente do oposto. A vida pulsa nesse ritmo de tensão e equilíbrio dinâmico. Na experiência humana, a enantiodromia aparece quando aquilo que tentamos reprimir volta disfarçado. Um moralista intransigente, que se orgulha de sua pureza, acaba sendo tomado pelas tentações que condena. Já um pecador declarado, que aceita sua imperfeição, pode encontrar humildade e redenção. O excesso de luz cria sombra. A aceitação da sombra traz luz. Mas Jung vai além. Ele observa que esse processo não é apenas inevitável, mas necessário para a cura. A psique precisa atravessar contradições para se tornar inteira. O egoísmo, por exemplo, tão condenado, pode conduzir à descoberta do valor do outro. A dor extrema pode abrir espaço para a compaixão, e até mesmo experiências de ruína podem se converter em sabedoria. Veja o exemplo de Dostoiévski, que diante do pelotão de fuzilamento acreditou ter segundos de vida. Esse choque, seguido pelo indulto inesperado, o lançou em uma nova visão de mundo. Da quase morte nasceu uma obra literária que ilumina milhões até hoje. A sombra extrema virou claridade. O desafio para nós, então, não é fugir desse movimento, mas reconhecê-lo e integrá-lo. Aceitar que o mal e o bem não são blocos isolados, mas forças em diálogo constante dentro de nós. Isso não significa justificar atos destrutivos, mas entender que a energia por trás deles pode ser redirecionada, transformada. E aqui surge uma pergunta incômoda. Será que aquilo que você mais condena em si mesmo não carrega também a semente da sua maior força? E será que o que você chama de virtude não esconde às vezes uma armadilha sutil? Jung dizia que a neurose é, muitas vezes, uma forma de guerra civil dentro da alma. Partes de nós se enfrentam: razão contra emoção, desejo contra dever, luz contra sombra. Essa batalha interna não se limita ao indivíduo. Ela transborda para nossas relações, para a cultura e até para a política. O que não resolvemos dentro de nós tende a ser projetado no mundo ao nosso redor. Veja como isso se manifesta no cotidiano. Famílias divididas por ressentimentos não resolvidos acabam repetindo padrões de gerações. Grupos sociais que não aceitam suas próprias sombras, preconceitos, medos, culpas, projetam esses elementos em inimigos externos. Nações inteiras entram em ciclos de violência, sempre culpando o outro por aquilo que não suportam enxergar em si mesmas. A história é repleta de guerras travadas sob esse mecanismo invisível. A psicologia profunda nos mostra que o mesmo vale para as relações interpessoais. Quando não aceitamos nossa vulnerabilidade, cobramos perfeição do outro. Quando reprimimos nossa agressividade, explodimos de forma descontrolada. A recusa em reconciliar nossos opostos internos torna-se fonte de destruição coletiva. Em outras palavras, a paz no mundo começa com a paz interior. Esse ponto ecoa tradições antigas. No cristianismo, a mensagem de amar o inimigo pode ser lida como convite não apenas ao perdão externo, mas também à reconciliação com o inimigo interno. No budismo, o caminho do meio busca justamente evitar extremos, reconhecendo que tudo é impermanente e interdependente. E até na política, líderes que conseguiram unir sociedades divididas foram aqueles que antes aprenderam a mediar suas próprias contradições. Talvez esse seja o verdadeiro desafio do nosso tempo. Em uma era de polarizações, de nós contra eles, a lição de Jung permanece atual. Sem integração da sombra, o coletivo repete o drama do indivíduo.
Continuamos a projetar demônios para fora, sem perceber que eles nasceram dentro de nós. E aqui deixo uma reflexão para você. Quais guerras externas da sua vida, em casa, no trabalho, na comunidade, não passam de reflexos de uma batalha ainda não resolvida dentro de você? Se a paz começa em cada um, qual seria o primeiro passo para encerrar a sua própria guerra civil? No próximo e último episódio, chegaremos ao ponto culminante dessa jornada. Veremos como a aceitação radical de si mesmo não é apenas uma técnica psicológica, mas um caminho espiritual. A verdadeira reconciliação não elimina a sombra, mas a integra, permitindo que a vida floresça em sua totalidade. Chegamos ao ponto culminante desta reflexão. Aceitar a si mesmo não é apenas um exercício psicológico, mas um ato espiritual, uma verdadeira revolução interior. Jung dizia que condenação não liberta, apenas oprime. Só a aceitação radical abre caminho para a transformação. Isso significa reconhecer que dentro de nós existem luz e sombra, virtude e vício, grandeza e miséria, e que a plenitude não vem da eliminação de um polo, mas da integração de ambos. Na prática, isso nos coloca diante de uma escolha. Podemos continuar projetando nossos conflitos para fora, transformando o próximo em inimigo, reforçando guerras internas que se repetem no coletivo. Ou podemos assumir a responsabilidade de olhar para dentro, reconciliar-nos com aquilo que mais tememos em nós, e a partir daí, construir relações mais autênticas e um mundo menos dividido. Essa aceitação é a essência do que Jung chama de individuação. Tornar-se verdadeiramente quem se é, sem imitar padrões prontos, sem viver apenas para agradar ou repetir tradições. É um caminho solitário, muitas vezes doloroso, mas profundamente libertador. Pois só quem já abraçou a própria sombra pode amar de verdade, sem máscaras ou idealizações. Só quem já conheceu o deserto da solidão pode valorizar o calor dos vínculos humanos. Só quem já caiu em seus próprios abismos pode estender a mão com compaixão genuína ao outro. É curioso perceber como esse movimento interior ecoa em tradições tão diferentes. O cristianismo fala em amar o inimigo, e Jung nos mostra que o inimigo mais urgente a ser amado é o que habita em nós. O budismo ensina a acolher a impermanência e a não se apegar, e Jung revela que isso inclui deixar ir a ilusão de perfeição. Os estoicos falam em aceitar o destino com coragem, e aqui aprendemos que o destino inclui nossa própria sombra, inevitável e inseparável. O mais impressionante é que, ao integrar o que parecia inaceitável, descobrimos forças inesperadas. O egoísmo pode revelar-se vocação. A dor pode se transformar em compaixão. O mal, redimido, pode abrir espaço para o bem. Esse é o paradoxo da vida psíquica. Nossos opostos não são inimigos mortais, mas parceiros de dança em busca de equilíbrio. E assim, a pergunta final fica para você. Está disposto a parar de fugir da sua própria sombra? Está pronto para chamar de irmão aquilo que você mais teme em si mesmo? Pois talvez a verdadeira plenitude não esteja em se tornar perfeito, mas em se tornar inteiro.